Ó, Henrique, é sério. Estão parando? Ó, eu vou despachar você daqui hoje. Ó, pessoal, vamos lá, né? O Henrique tá aqui de pula pipoquinha. Mas, ó, Henrique, é sério. Fica aqui bom. Ó, eu vou pôr você lá pro outro lado, senão não vai ter hoje, não, tá bom? Ó, você quer que a mamãe leve a bronca? Então fica quietinho. Pessoal, só pra gente, então, dar uma repassada na atividade da aula passada, né? Eu estava falando sobre a programação dinâmica, passei esse exercício simples aqui para vocês. A gente até fez um pouco junto, né, durante a aula. Eu pedi, então, para vocês encontrarem o melhor trajeto, né, como se fosse do caixeiro viajante, sem passar por mais de uma vez em um dos trajetos, né, em um dos pontos, e retornar para o ponto 1. Eu coloquei esse arquivo aqui, as respostas, né? Então, eu tinha aqui no estágio 4, né? Na verdade, eu nem deixei preenchido aqui no estágio 4. Eu teria o melhor caminho, seria o 3, né? Então, indo, né, de trás para frente, né? De uma maneira regressiva, né? Eu indo do 1 para o 3, né? Que seria o meu melhor caminho, o ótimo, de 3, do 1 para o 3, né? De 3 quilômetros. Depois, no estágio 3, eu teria o caminho ótimo 2. No estágio 2, eu teria o caminho ótimo 4. E no 1, caminho 1. Né? Daí eu faria, né, o seguinte trajeto aqui. 3, 2, 4, 1. Quer dizer, 1, 3, 2, 4 e 1. E o melhor trajeto. O segundo exercício, ele era para a gente estar fazendo uma árvore, né? Uma árvore de decisão. E daí eu passei para vocês alguns dados, passei umas tabelas para vocês criarem aqui, né, a árvore de decisão. Essa daqui eu já tinha até começado, eu coloquei então, né, essa árvore de decisão falava sobre fazer investimentos, né, com dinheiro. Esses investimentos, então, podem ser em títulos do governo, ações e poupança. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E daí, né, de títulos de governo eu tenho 3 opções, né, cenário A, B e C. Ações também, cenário A, B e C, poupança, mesma coisa. Cada um dos cenários, gente, eu tinha uma porcentagem. Né? Então, vocês deveriam chegar aqui. Eu acabei que eu não corrigi todas as atividades de vocês. Né? Não sei dizer aqui se acertaram, se erraram todos. Alguns eu sei que acertou, que a gente viu junto, né? Mas também não estava difícil essa atividade, não. A gente precisava fazer assim, então, né? Pega o título do governo, cenário A, 24. 24 vezes, né, 0,5. E aí eu coloco aqui o resultado. Né? Como está aqui, ó. 0,5 de 24 é 12. Né? E assim por diante. Eu colocaria título governo, cenário B, 20. 20 vezes cenário B, 30. Vezes 30, como está aqui, ó, 6. Né? E assim por diante. Esse daqui, gente, eu tinha que tomar uma decisão do maior, né, o maior retorno. Então, vocês iriam, né, pegar e fazer a árvore. Aqui eu já tenho a resposta, né, fica mais fácil para a gente ver, senão eu vou ter que ficar fazendo de um em um. Aí a gente pegaria, né, o melhor tipo de investimento, analisando cada um dos cenários, tá vendo? Então, eu analiso cada um dos cenários de cada tipo de investimento e tomo a minha decisão, né? Então, eu teria a expectativa, né, monetária de valor monetário. A melhor, então, seria essa daqui, né, ó. 12, 6 e 3. Vai me dar 8,4, seria essa primeira opção aqui. Né? Então, investir nesse exemplo, né, investir em títulos do governo está sendo mais rentável
do que investimento em ações e em poupança. Então, era essa a resposta que eu queria que vocês encontrassem, tá bom? Só para a gente não deixar de falar sobre esse exercício. Tudo bem, gente? Até aqui? Tudo bem. O Henrique tá abusado hoje. Gente, hoje, então, semana passada a gente estava falando da programação dinâmica. Hoje, a gente teria que entrar aqui na não linear, né? Só que o que acontece? Para a gente entrar na não linear, na programação não linear, a gente precisa recordar alguns pontos sobre o simplex e o programação linear, tá? Então, a aula de hoje eu não vou falar sobre a programação especificamente da não linear. Como maneira de introdução, eu vou começar relembrando vocês o simplex e a linear, né? Então, eu tiro a não linear, por exemplo, né? Só hoje. Estou fazendo isso porque para a gente já ter uma bagagem, relembrar, que eu sei que vocês já tiveram isso, né? Muito provavelmente vocês já tiveram. Então, vamos dar uma relembrada para a semana que vem a gente entrar no assunto. Então, ó, o método simplex e a programação linear, né? A programação linear, ela pode ser solucionada através do modelo simplex. É um modelo que ele tem cálculos muito simples, ele é extenso, né? Ele é trabalhoso para ser feito. Vocês se recordam quando vocês tiveram essa disciplina com o método simplex? Ou é algo que vocês ainda não se lembram muito bem agora? Hein, gente? Oi. Isso que a gente teve com o método simplex, não. Aquele professor que a gente falou que tentava sempre conseguir a aula de laboratório para a gente conseguir fazer as aulas e tal, e não conseguia nunca. Era bem complicado as aulas com ele. Eu não consegui filtrar muita coisa, não. Entendi. Ah, então foi ele que passou esse conteúdo para vocês. Ele teria que ter passado, então. Ah, então, isso, exatamente. Gente, então, eu acho que é importante eu fazer esse processo com vocês hoje, porque o que eu senti? Que eu estava repassando o conteúdo do não linear e eu senti que a gente precisa muito lembrar, tá muito fresco o simplex e o linear. Se eu entrar com vocês no não linear, sem falar, sem praticar, sem relembrar esses outros pontos, aí vai ficar complicado demais para a gente. Então, né, é por isso que eu separei a aula de hoje justamente para isso. Hoje também, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu fiquei pensando hoje na melhor maneira que eu posso fazer cálculos, né? Eu vou fazer igual nas aulas passadas, vou abrir o arquivo do Word, então eu tô com esse PowerPoint aqui, mas vai chegar uma hora que eu vou fechar esse PowerPoint e a gente vai ficar fazendo exercício pelo Word. Eu vou ver se eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu já mando no grupo esse arquivo do Word que eu vou usar, porque aí se vocês quiserem já vão acompanhando comigo, pode ser? Deixa eu fechar aqui, que aí eu já vou mandando para vocês. Eu acho que agora a maioria está no grupo, né? Se algum não tiver no grupo, aí eu peço para vocês transmitirem aí. Cadê? Ah, tá aqui.
Mandei, tá, gente? Mandei o arquivo. Daqui a pouco eu já começo a usá-lo. E aí, se vocês puderem, já abre também e já vão alimentando, né, o documento junto comigo. Que eu acho que assim... Porque assim, pessoal, o método Simplex, ele é trabalhoso, ele tem várias etapas. Então, assim, é legal eu ir falando, ao mesmo tempo você também vai fazendo junto. Então, a minha ideia é a gente fazer uns 2 exercícios aí juntos, para ver se vocês conseguem absorver a maneira de ser feito, tá? Depois da aula, eu vou deixar um exercício para praticar. Então, o que eu vou fazer? Eu falo, passo o conteúdo agora, a gente resolve um exercício que é mais extenso junto, e aí depois eu deixo um outro exercício que é um pouco mais curtinho para vocês realizarem. E aí, esse daí eu fico aqui à disposição, igual semana passada, né? Vou ficar à disposição para vocês realizarem, e depois vou pedir para vocês me mandarem por e-mail para valer como atividade. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Área de trabalho. Então, vamos lá. O método Simplex, então, ele oferece um critério para solucionar problemas, né? Ele é muito presente aí na pesquisa operacional para solucionar problemas, para tomada de decisão. Ele é utilizado para solucionar problemas de programação linear, né? Que busca definir, então, o valor das variáveis, que são todas incógnitas. Então, na programação linear, eu tenho diversas variáveis, né? Eu tenho uma função, uma razão, uma função objetivo, né? E diversas outras variáveis, ambas, né? Como incógnitas, e eu preciso resolver essas incógnitas usando aí o modelo Simplex. E ele busca, então, definir o valor dessas variáveis que satisfaçam as restrições do problema, né? Todas ao mesmo tempo. Então, é um cálculo onde a gente vai, né, pegando pedaço por pedaço ali, restrição por restrição, analisando uma por uma e chegando numa resposta. Esse método requer algumas exigências para o seu desenvolvimento, né? O problema de programação linear deve estar escrito na forma padrão. O que acontece aqui, gente? Primeiro passo para resolver um simplex. Eu preciso identificar se aquele problema ele pode ser resolvido através desse método. E aí eu tenho algumas questões, né, que padronizam, né? E eu preciso verificar sempre na resolução de um problema se eu tenho, né, todas essas 4 questões aqui, ó, enquadram-se em todas para mim saber se dá para resolver com simplex ou não. Primeiro, eu verifico se a função objetiva é de maximização, né? Então, sempre na resolução de um problema usando o simplex, eu preciso pensar, né, no meu objetivo como maximizar lucro, maximizar a produção. Então, é sempre maximização, nunca é minimização, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se é uma função objetivo de maximizar, de aumentar, ok, primeiro ponto está certo. Eu preciso verificar se todas as variáveis de decisão não são negativas, né? Então, eu preciso verificar ali, dentre as variáveis de decisão, se tem alguma negativa. As restrições são de sinal menor ou igual. Então, todas as restrições ali do meu problema, né, que derivam da minha função objetivo, elas vão ser, né, com sinal de menor ou igual. São umas inequações. Termos independentes não são negativos. Tá? Eles são igual a zero, maior ou igual a zero. Vamos ver aqui para frente que vocês vão entender melhor. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, uma função objetivo, que é de maximização, né, maximização de z, que é igual a 5x1 mais 2x2. Então, essa daqui é o primeiro ponto a ser observado aqui no slide anterior. Ó, função objetiva é de maximização? Ok. Função objetiva é de maximização. Então, está sujeito a, eu tenho x1, né, menor igual a 3, x2 menor igual a 4, né? Então, aqui eu tenho as minhas restrições. Restrições do tipo menor igual e termos independentes não negativos, né? Então, todos os termos aqui, né, seja x1, x2, né, x2 aqui nessa terceira restrição, todos são não negativos. Então, são os dois, né, o segundo e o terceiro ponto do slide anterior.
todas as variáveis não são negativas e as restrições têm sinal de menor ou igual. Né? Então, ó, já verifiquei aqui. As variáveis de decisão não negativas. Então, eu tenho a x1 e x2, ela é maior ou igual a zero. Tá? Então, seria este último item aqui. Eu coloquei para gravar, né, gente? Eu tô tão... Ah, tô gravando, sim. Hoje eu tô meio azuretinha. Método simplex de programação linear. Então, nem todos os problemas de programação linear, quando formulados, apresentam as relações matemáticas na forma padrão. Então, o que acontece? Se eu tiver um problema de programação linear que não siga esta forma, a qual o simplex, né, tem aí por obrigatoriedade, eu não posso resolvê-la por esse método, tá? Quando isso ocorre, é necessário manipulá-lo até que se tenha um modelo equivalente que possua essas 4 características para, então, usar o simplex. O que fala aqui, gente? Eu posso, em determinados momentos da minha resolução do simplex, manipular as informações, né, fazer alterações, encontrar variáveis negativas ali, porque a gente pode ver que elas não podem ser negativas, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma variável negativa, por exemplo, na função objetivo, eu posso, né, em cima daquela variável negativa, trabalhar em cima das outras restrições e manipulando as informações para chegar no resultado ideal. Eu tenho um procedimento para a solução, né, da programação linear. Eu sempre tenho o início, onde são informados os dados, né, do meu problema. Eu vou determinar uma solução viável. Essa determinação de solução viável é onde eu vou colocar o simplex. Né? Vou fazer a resolução através do simplex. Olha aqui, ó. Simplex. Né? Então, o simplex vai estar aqui. Inicio, né? Verifico as informações. Cabe dentro do simplex? Ok, vamos resolver. E aí eu chego numa solução. Eu determino se essa solução é viável ou não, né? Essa solução é ótima? Se sim, acabou o problema. Se não, eu tenho que voltar, ó, e determinar uma nova solução. Né? Volto, mexo na minha tabela do simplex e verifico se eu tenho uma solução ótima. E aí eu tenho um exemplo aqui para vocês, né? Vamos considerar um problema, né? Então, onde eu tenho uma maximização, né? Maximização de Z, que é igual a 3x1 mais 2x2. Aqui eu já tenho meu primeiro ponto satisfeito, né? Que é uma função de maximização. Minha função objetiva é de maximização. E eu estou sujeito a, então aqui estão as minhas restrições, né? Aqui estão minhas restrições. As minhas restrições são todas positivas, né? Todos os valores positivos e menor ou igual, né? E com sinal de menor ou igual. Então, vejam, são todas inequações, né? E todas com sinal de menor ou igual e positivas. Então, já também chega no meu segundo e terceiro ponto, né? Que eu preciso estar verificando se ela pode ser resolvida por simplex. O quarto e último, então, são as variáveis aqui, que são, né, maior ou igual a zero. Então, minha quarta observação lá, para ver se eu consigo incluir no simplex. Aí, o que eu preciso fazer aqui, né? Ó, primeiro passo é identificar se o problema está na forma padrão. Ok, o meu problema está na forma padrão. Lembre-se que só serão manuseados problemas na forma padrão. Ok? Se tem algum problema que é pedido para solucionar com o simplex e que foge desse padrão aqui, né? Então, tem problemas que, por exemplo, eu vou ter 2 restrições, 3, 4, né? Então, eu posso ter mais ou menos restrições aqui. Mas o que não pode fugir é desse padrão, né? De maximização da função objetivo, de restrições menor ou com sinal de menor ou igual e positivas, né? E as variáveis aqui sendo, né, com sinal de maior ou igual. O Henrique, encosta a porta para mim. Vamos resolver esse problema? Então, aqui.
primeiro passo, eu tenho que passar todos os elementos dessa função objetivo para outro lado da equação igualando a zero. O que acontece? Isso daqui, né, essa função objetivo, eu preciso transformá-la numa equação, né? E para isso... Aqui alguém me ligou. Ô, Henrique, atende aqui para mim. Vai lá pro seu quarto. Aqui eu tenho uma inequação e eu preciso transformá-la numa equação, que foi o que eu fiz aqui. Ah, mas como que eu fiz isso, né? Eu peguei, então, e passei tudo que estava do lado direito, né, ó, do lado esquerdo. Então, ficou Z menos, como tá aqui, né, ó, 3x1. Não, tá ficando muito feio, né? 3x1, muito feio. Menos 2x, né? Então, ó, Z menos 3x1. 3x1 tava positivo, passa para cá negativo. Menos 3x1 mais 2x passa para o lado de cá como negativo, né? Igual a zero. Então, essa função, né? Função objetivo, ela passa a ser uma equação, né? Onde eu igualo a zero. Né? Então, esse seria o primeiro passo a ser feito. Pega a função objetivo, né? Iguala ela a zero. A segunda opção, né, o segundo passo, quer dizer, eu tenho que transformar as restrições também em equações. Então, eu também preciso, né, fazer um sinal, ter, né, nessas funções aí, o sinal de igualdade. E aí, como que eu faço isso, né? Para transformar as inequações em equações, né, acrescentando, a gente tem que acrescentar aí as variáveis de folga. Oi. Hã? Tá. E aí eu vou incluir as variáveis de folga. Então, o que acontece? Quando se afirma, né, que é o caso das restrições. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Né? Então, eu tenho, por exemplo, essa restrição aqui, ó. Ela me diz que eu tenho 1x1 mais 2x2 é um valor, né, menor ou igual a 12. O que quer dizer aqui, gente? Ela tem uma incógnita, né? E que o valor aqui não está exato. Quer dizer, está faltando alguma informação nessa equação. Então, para mim transformá-la numa equação, deixá-la completa para solucioná-la, eu preciso colocar uma variável, né? Um valor variável, né? Que seria o que eu estou falando aqui, ó. A variável de folga. Por quê, né? A partir do momento que eu afirmo que A é menor ou igual a B, existe algum valor de C não negativo, né? Que me traz a entender que A mais C é igual a B. Né? Então, voltando, se o A é menor ou igual a B, quer dizer que existe algum valor que não está sendo informado lá, e que se eu acrescentar esse valor, eu formo uma equação. E aí vai ficar A mais C, que é igual a B. Por exemplo, né, se eu tiver 4 menor ou igual a 6. Então, né, pode-se dizer que 4 mais 2 é igual a 6. Então, quer dizer, aqui é a mesma coisa que eu dizer que A, né, menor ou igual a B, que é o exemplo aqui de cima. E se eu colocar A mais C é igual a B. Ok, gente? Né? Então, para que eu consiga transformar uma inequação numa equação, no caso das restrições, eu preciso colocar a variável de folga e aí sim eu vou ter duas igualdades. Né? Porque aqui, nesse ponto, onde me diz que A menor ou igual a B, eu não tenho duas igualdades. Né? Eu tenho do lado esquerdo faltando uma informação, faltando uma variável, né? Para chegar no resultado do lado direito. Então, para virar uma igualdade, eu preciso acrescentar o que me falta, que é essa variável aqui, essa incógnita, né, nesse exemplo C. Com base nesse raciocínio, a gente pode introduzir variáveis de folga e transformar, né, essas restrições de inequação para equação. E aí eu tenho as resoluções. Como que eu vou fazer isso, né? Eu tenho a primeira restrição, que é essa daqui, ó. 1x1 mais 2x2 menor ou igual a 12. Então, para transformá-la numa equação, eu vou copiar 1x1 mais 2x2 mais a variável de folga. Então, eu vou nomeá-la como xf1.
tá? Então, tem obras que vocês vão encontrar como FU, alguns outros autores vão colocar como X3, X4, mas assim, o que importa é que eu estou acrescentando mais uma variável, né? E no caso, uma variável de folga. Lembram que nas restrições os valores têm que ser todos positivos, né? Então, por isso que eu vou somar a variável de folga. Então, nessa inequação aqui, ela vira essa equação, né? 1x1 mais 2x2 mais xf, né? A variável de folga, que é igual a 12. E eu vou fazer isso em todas as restrições. Né? Então, vocês podem ver, ó, 2x1 mais 3x2, 2x1 mais 3x2 mais xf2, que é a minha segunda variável de folga, que é igual a 12. Aqui também, 2x1 mais 1x2 mais a minha terceira variável de folga. E aí eu igualo a 8. Né? Então, vejo aqui eu tenho inequações que viraram equações. Então, isso daqui, gente, são as primeiras etapas, os primeiros passos para se resolver o simplex. Ele me passa diversas, né, uma função objetivo, que é uma inequação, e ele me passa restrições, que são todas inequações, todas faltando aí alguma variável, e eu preciso, então, transformá-la, tanto função objetivo como restrição, em equações, né? Primeiro passo, então, é transformar tudo em equações. O próximo passo seria a gente preencher uma tabela simplex com os dados das equações. Vem aqui, ó. Os dados das equações, gente, são essas aqui, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Carta. Deixa eu pegar o enunciado aqui, ó. Eu quero pegar esse daqui. Ó, eu deixei aqui no cantinho os dados do nosso problema, tá? Aqui eu tenho minha função objetivo. Opa! Aqui eu tenho minha função objetivo. E aqui eu tenho as minhas restrições, a qual todas já foram transformadas em equações, né? Então, o primeiro passo é você pegar todas as informações, transforma tudo em equações, e aí, numa segunda etapa, você vai pegar todas essas informações e jogar numa tabela. A tabela simplex, então, é essa daqui, né? Então, eu já até deixei ela aqui preenchida. Então, a tabela é o seguinte, eu vou pegar, na minha primeira linha, eu vou incluir a função objetivo, na segunda linha, a primeira restrição, segunda restrição, terceira restrição, né? E vou colocar aqui no cabeçalho todas as variáveis, né, que eu tenho no meu problema. Então, eu tenho a variável Z, X1, X2, XF1, XF2 e XF3. O D seria, né, a igualdade, né, o valor que eu tenho à direita, né, o meu termo independente, no caso. Então, o que eu faço aqui, ó? Na minha primeira linha, então, eu vou pôr a função objetivo, que é essa. Deixa eu colocar aqui na apresentação, para ficar maior, né? Então, ó, na primeira linha, eu vou pôr a função objetivo. Então, ó, Z na função objetivo, eu não tenho nenhum número aqui, então é 1. X1, menos 3. X2, menos 2. XF1, XF2, XF3 não tem nessa função objetivo. Então, eu coloco 0, né? O meu termo independente vai ser 0 também. É igual a 0. Segunda linha, eu vou pôr minha primeira restrição. Então, Z não tem, é 0. X1 é 1, X2 é 2, XF1 é 1, o XF2, XF3 é 0, né? O meu termo independente aqui, o meu resultado é 12. E aí, eu vou preencher nessa planilha, gente, com todos os dados de cada restrição. Né? Então, eu vou colocar aqui
Na terceira linha, segunda restrição, 0 para Z, 2 para X1, 3 para X2, 0 para XF1, porque não tem, XF2 tem 1, 0 para XF3 e 12. Mesma coisa na quarta linha, eu pego a terceira restrição, né, e coloco também 2x1, mais 1x2, né, mais XF3, que é 1, e o resultado é 8. Né, então, após eu fazer todas as equações, eu tenho que agora organizar os dados. Né, vou colocar tudo isso numa tabela. O quarto passo, gente, é escolher a coluna que a gente chama de coluna pivô. Né? E como eu vou fazer isso, né? Eu vou olhar na linha onde eu tenho a função objetivo, que é a linha Z. Aqui, ó. Então, é nessa primeira linha que eu vou olhar. Né? E nessa primeira linha eu vou achar qual é o valor, né? Qual é o maior número negativo. Né? E aí, onde estiver esse maior número negativo, vai ser a minha coluna pivô. Onde, né, então eu tenho aqui o menos 2 e o menos 3. O menos 3 é um valor que quando eu estou tratando esses problemas, pessoal, muitas das vezes eu estou falando em maximizar lucro, maximizar a produção, né? Então, esse valor negativo, esse maior valor negativo, seria algo que traria um maior impacto no meu lucro ou na minha produção, né? Então, eu analisando este, seria um ponto crítico que eu preciso trabalhar em cima do simplex, que é o que chama, né, nessa metodologia de coluna pivô. Então, essa daqui, né, eu estou tentando fazer uma seta aqui. Essa aqui é uma coluna pivô. Né? Então, como eu encontro é no maior número negativo. Depois, o que eu preciso fazer? Né? Escolher a linha, né? Porque eu preciso achar um ponto de intersecção entre coluna e linha. Né? Então, a coluna eu já achei que é no menor número negativo da função objetivo, que é a primeira linha, que é a função Z. Então, eu já achei aqui essa coluna pivô. E aí, eu preciso encontrar a linha pivô. Para encontrar a linha pivô, eu vou pegar o valor desse termo independente, de todas as restrições, né? Então, é daqui para baixo, né? Não vou analisar a primeira linha, é daqui para baixo. Então, eu vou pegar 12. Ai, aqui eu fiz errado. 12 vou dividir pelo valor que está aqui na coluna pivô. Aqui dá para vocês enxergarem, gente, nesse tamanho? Dá sim. Dá sim. Então tá bom. Então é assim, porque eu fiz um erro aqui. Eu acabei colocando errado. Então eu vou corrigir aqui junto com vocês. Eu preciso... É 12 dividido por 1. É 12 dividido por 1, não é 12 dividido por 2. Que vai ser igual a 12. Aqui é 12 dividido por 2, que é igual a 6. E aqui é 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, aqui, ó, já vai mudar tudo que eu tinha feito. A minha... Deixa eu pôr aqui, ó. A minha linha pivô vai ser essa aqui de baixo. Deixa eu colocar ela de amarelinho. Então, não é essa. Deixa aqui branquinho. Esse aqui fica amarelo. E aí, o meu ponto de interseção, né? O meu número, né, central, o número pivô passa a ser o 2. O número pivô, tá? O número pivô e a linha pivô. Né? Então, já vai mudar um pouquinho as minhas contas aqui. É bom que a gente faz junto. Né? Então, aqui eu já tenho... Deixa eu copiar isso daqui e jogar no Word, então, que eu acho mais fácil de trabalhar. Aqui. Muito grande, né?
aqui é o exercício, né? Eu vou dar início do ponto que a gente transformou em equação. Né? Então, eu vou ter nesse primeiro ponto aqui, ó. Então, vamos analisar esse. Eu vou ter no Z igual a 1, x1 igual a menos 3, x2 igual a menos 2. X23 não existe, né? Deixa eu escrever isso aqui. XF1 não tem, XF2 não tem, XF10 não tem. O meu termo independente também não tem. Tá? Na segunda linha, então vamos analisar essa segunda linha aqui. O Z eu não tenho, é 0. O X1 é 1. O X2 é 2 positivo. X3 não tem, né? Não tem nenhuma mesmo, né? Então, XF1 tem, que é 1. XF2, 0. XF3, 0. Né? Meu termo independente é o 12. Vamos fazer isso na segunda restrição. 2x1, então Z é 0. X1 é 2. X2 é 3. XF1 não tem, XF2 é 1, XF3 não tem, o resultado é 12. Minha terceira restrição, eu vou ter, né? Z é igual a 0, X1 é igual a 2, X2 é igual a 1, XF1 não tem, XF2 não tem, XF3 é igual a 1. O resultado é 8. Né? Então, aqui eu já montei, então, a tabela simplex. A partir desse ponto, então, a gente vai encontrar a coluna, né? Acho que fica melhor a gente fazer assim, né? Toda preenchida. Encontrei, então, aqui a coluna, né? A coluna pivô. Preciso encontrar a linha pivô. Como que eu encontro, então, né? 12 dividido, que é o valor, né, do meu resultado, do meu termo independente, dividido por 1. O meu termo que está dentro da coluna pivô. Isso vai ser igual a 12. Depois eu faço aqui. 12 por 2 igual a 6. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, aqui eu encontro a minha linha pivô. Tá? Esse 2 aqui, então, é o meu, né, elemento central aqui. Deixa eu pôr verdinho também. Né, o elemento central, o elemento pivô. Né, então, a partir desse ponto, eu já identifiquei onde eu preciso trabalhar. Então, o que acontece? Tudo que está aqui dentro, né? Deixa eu só pôr uma observação aqui. Tudo que está dentro da coluna pivô, ele sai. Ele entra. Ele entra para a equação. E o que está na linha pivô, ele tem que sair. Tá? Porque ela é uma linha que está me trazendo menos, né? Essa restrição aqui é uma que está me trazendo menos resultado dentre as demais. Então, é uma qual eu vou fazer uma troca, né, de dados, o qual a gente falou lá no início, ao qual eu faço manipulação de dados. Então, eu vou começar por essa linha aqui. Né? Então, essa linha pivô, ela vai me dar o start aí para começar os cálculos. E tudo que está dentro dela, né, eu vou modificar. O que está na linha do X1 é tudo que eu vou analisar em cima dessa restrição aqui, né, do X1. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, eu preciso, né, fazer uma nova linha pivô. E aí, como que eu vou fazer uma nova linha pivô? Deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui. Ó, a minha atual linha pivô, gente, é essa daqui. A linha 4, onde eu tenho 0, 2, 1, 0, 0, 1 e 8. Tá? Essa é a minha atual linha pivô. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar essa linha pivô e vou dividir
né? Então, vou pôr o sinal de dividir pelo elemento central aqui, que é o 2. Né? Então, divido ela por 2. Fazendo essa divisão, então, tem 0 dividido por 2 é 0. 2 dividido por 2 é 1. 1 dividido por 2, né? 0,5. 0, 0. 0 dividido por 2 é 0. 0 dividido por 2 é 0. 1 é 0,5. 8 dividido por 2 é 4. Né? Então, aqui eu já tenho... Vou até pôr de outra cor aqui. Deixar tudo colorido para vocês. Ou vai ajudar ou vai atrapalhar. Deixa eu tirar isso aqui. Então, essa daqui, eu vou até colocar aqui. Essa é a minha nova linha pivô, tá? Então, por isso que eu falo aqui em cima que ela é uma linha que vai sair. Ela vai sair para dar espaço a essa nova linha aqui, ó, com outras informações. Informações que foram manipuladas conforme a coluna pivô também. Então, o que está na coluna pivô, ela entra no cálculo, e o que está, né, na coluna pivô, ela é trocada, ela é manipulada. Então, aqui, ó, eu tenho uma nova linha pivô. Essa nova linha pivô, gente, ela também é a minha linha 4, né, ó. Também. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou encontrando e calculando, gente, linha após linha. Então, eu tenho aqui 4 linhas. Oi. Do quê? Ô, filho, você precisa ficar lá no seu quarto. Tô. Vai lá. Então, eu tenho a minha nova linha pivô, que vai ser a minha 4ª linha. Agora, eu preciso encontrar as demais linhas. Então, eu vou procurando. Deixa eu passar. Eu já encontrei a linha pivô, ao mesmo tempo eu já encontrei minha linha 4. Então, eu preciso encontrar aqui a minha nova linha 1, tá? Nova primeira linha. Essa nova linha 1, então eu vou criar uma outra tabelinha aqui. Por aqui. Como eu vou achar, gente, essa nova linha, né? Primeiro passo, eu preciso copiar a linha pivô. Só que eu vou copiar a linha pivô, a nova, tá? Não é a antiga, não. É a nova. Tá? Então, eu vou usar a nova linha pivô, né? E em cima dessa nova linha pivô, então, eu vou multiplicar. Né? Então, aqui eu faço uma multiplicação pelo valor que estava na linha 1 dentro da coluna pivô. Esse valor aqui ele é menos 3. Eu vou multiplicar, gente, pelo oposto. Então, eu vou multiplicar por 3, tá? Aqui eu sempre faço esse cálculo em cima do oposto desse valor, tá? Então, eu nunca vou multiplicar aqui pelo valor que está aqui, sempre pelo seu oposto. Se aqui está negativo, lá vai ser positivo e vice-versa. Então, eu vou multiplicar por 3. 0 vezes 3 é 0. Né? Então, 1 vezes 3... Opa. Meio vezes 3 dá 1,5, né? 0, 0, meio vezes 4 vezes 3 é 12. Não para por aqui, né? O próximo passo, então, eu vou somar esse valor pela linha 1. Então, eu vou copiar aqui a linha 1, ó. Então, gente, eu vou somar essa última linha, a qual foi o meu resultado, né, que eu multipliquei por 3, com esse 1, tá? Eu não vou somar todas as 3 linhas, né? Eu vou somar só essas duas últimas, tá? Então, eu vou pegar 0 mais 1, que vai ser igual a 1, 3 com menos 3, que é 0, 1,5 e menos 2 vai dar menos meio, né? 0,
0, 1,5 mais 0 é 1,5, 12 mais 0 é 12. Então, aqui, gente, eu encontro, vou pôr de azulzinho também, ó. Aqui eu encontro a minha linha 1. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá muito rápido? Tá... Não, tá beleza. Ok. Tá bom. Aqui é minha linha 1, né? Então, já achei linha 4 e já achei linha 1. Falta a 2 e a 3. Então, eu vou achar a nova linha 2. Oi? Não, não deixo nada. Olha aqui. Não, Henrique, fica aí na sua. Deixa eu só copiar essa tabela aqui. O pivô permanece, então eu vou excluir só essas aqui. A nova linha 2, então, gente, o cálculo ele é idêntico ao anterior. Eu só vou adaptar a minha linha, né, a qual eu preciso fazer o cálculo. Então, eu tenho o pivô, que ela é igual para todos, a linha pivô. Então, eu vou multiplicar, né, pelo resultado que está aqui na linha 2, por 1. 1 aqui está positivo, então ele vai negativo para cá. Então, vai ser vezes menos 1. Opa! Ai, que ele apareceu. Vezes menos 1, tá bom? 0 vezes menos 1 é 0. 1 vezes menos 1 é menos 1. Meio vezes menos 1 é menos meio. 0, 0. Aqui, meio vezes menos 1 é menos meio. Menos 4. Né? Então, já achei um outro resultado multiplicando por menos 1. Preciso agora somar a linha 2. Vamos lá em cima. Linha 2 é essa. Copio e colo. Né? Então, eu copio e colo aqui a linha 2. E faço a soma, né? 0 com 0 é 0. Menos 1 mais 1 é 1. Não, é 0, desculpa. É 0. Menos meio mais 2 é 1,5. 0 mais 1 é 1. 0, 0 é 0. Né? Menos meio com 0 é menos meio. Menos 4 com 12 vai dar 6. 8. 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo, 8. Essa daqui, então, vai ser a minha linha 2. Né? Então, já encontrei linha 1, linha 2, linha 4. Só falta a linha 3. Alguém quer falar? Linha 3, né? Então, deixa eu apagar aqui. Pivô, que a linha pivô fica sempre a mesma. Aqui eu vou multiplicar pelo valor aqui da coluna pivô. Então, eu estou analisando a 3, então esse valor é 2. Então, multiplico por menos 2. 0 vezes menos 2 é 0. 1 vezes menos 2 é menos 2. Meio vezes menos 2 é... Gente, eu tô muito lerda hoje. Meio vezes 2 dá 1, né? Menos 1. 0, 0, menos 1. 4 vezes menos 2, então vai dar menos 8. Aqui eu vou somar a linha 2. Desculpa, a linha 3. Menos 2 e 2 é 0. Menos 1 com 3, 2. 0, 1. Menos 8 com 12 dá 4, né? Então, aqui é a linha 3. Então, aqui, gente, eu chego num ponto onde eu já localizei, já modifiquei, já manipulei aí todas as 4 linhas e já consigo formar uma nova tabela,
né? Então, vamos para fazer uma nova tabela. Deixa eu copiar essa tabelinha aqui. Vou por aqui, uma nova tabela. Então, aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar tudo isso. Deixa eu lembrar. Aqui, ó, eu tenho o valor da minha linha 3, então já vou pôr aqui. Essa é a minha linha 3. Essa é a minha linha 2. Essa é a minha linha 1. Lembra que o pivô é minha linha 4, né? Então, eu vou copiar aqui, ó, o pivô. Aqui, gente, é um ponto onde eu chego, né? Tô quase aí no final do... Cheio de queimado? Eu tô chegando no final da resolução do Simplex, que é onde eu vou formar uma nova tabela, né? Um ponto que eu preciso ver aqui nesse exemplo é aqui, né? Esse exemplo eu pensei que ele ia ser mais curtinho, mas não foi não. Ele vai ser mais longo. O que acontece, gente? A função objetivo, ela é uma função de maximização de lucro, não é? Foi o que a gente verificou lá no início. Então, o que acontece? Quando a gente faz toda essa movimentação de dados, né? Faz todos esses cálculos e chega a novos valores e forma uma nova tabela. Quando chega nesse ponto que a gente está agora, eu preciso verificar se na minha linha Z, na minha função objetivo, que é essa linha aqui, ó. Então, nessa linha aqui, vou deixar ela de amarelinho, se não possui nenhum valor negativo. Porém, nesse caso, eu tenho um valor negativo. Né? Então, eu tenho x2 negativo. E a minha função objetivo, ela não pode ter valores negativos aqui na tabela. Né? Porque esse valor negativo, ele vai impactar no meu resultado, no meu lucro, na minha maximização de produção, maximização de lucro, né? Enfim, vai depender do que está sendo trabalhado. Mas o ponto é que eu preciso achar uma solução ótima. E essa daqui, ela não vai me trazer a melhor opção. Né? Então, eu posso fazer mais manipulações de dados e encontrar melhores respostas, né? Deixa eu colocar aqui uma outra tabelinha para a gente tabular esses dados aqui, ó. Aqui eu tenho, então, eu preciso encontrar os valores. E o valor de Z. Tá? Os valores básicos, gente, são os valores que vão estar, né? Se eu for achar esses valores dentro de uma equação, valor básico é tudo que vai estar à esquerda da igualdade, né? E os valores não básicos é tudo que está à direita dessa igualdade, dessa equação. Então, como que eu vou encontrar aqui nessa tabela o que é valor básico e o que é valor não básico? Né? Valor básico, eu vou até pôr aqui observação, onde tem somente, né? Só 0 e 1. Tá? Então, o valor básico é só onde eu tenho 0 e 1. Então, quais são as colunas aqui, exceto Z, tá? Então, vamos analisar, exceto Z, quais as outras colunas aqui que tem só tem 0 e 1? Qual que vocês conseguem ver aí para mim? Pode falar. X1. X1. Tem mais? XF1. Tem outra ainda. E XF2. F2, tá? Então, essas aqui são as variáveis básicas. Então, variável básica, o meu x1, ele vai ser igual, o valor do meu x1 é o valor que está na linha onde eu tenho o valor 1. Então, ó, é 4. Meu x1 é igual a 4. Eu fiz essa aqui, né? É x. Meu xf1
tá aqui, o meu valor de 1 tá nessa linha, que corresponde a 8. Keren, você vai falar alguma coisa? Ah, eu achei que era 2 o XF1. Não, é 8. E o XF2, ele tá aqui, ó, no 4 também. Minhas variáveis não básicas, gente, consequentemente, tudo que não está, né, só com valor 0 e 1. Então, vai ser o X2 e o XF3. Né, eu falei que a variável não básica, ela sempre se iguala a 0, porque ela vai estar, né, do outro lado da equação. Então, a gente sempre iguala ela a 0. Aí, eu preciso encontrar o meu valor de Z. Né, o meu valor de Z, então, eu preciso olhar ali, aqui na linha do Z, da minha função objetivo, né? Então, onde está o meu 1? É aqui, 12. Então, o meu Z é igual a 12. Então, nesse caso, gente, até esse ponto desse problema, eu tenho uma maximização de lucro, né, de 12. Né? Vamos supor que sejam aí R$12 de lucro. Ela ainda não é uma solução ótima. Né? Então, se eu for classificá-la, né, como que eu posso por aqui? Ainda é uma solução ótima. Eu já entendi. Tá? Então, ela não é uma solução ótima, porque ela ainda tem valores que vão prejudicar a minha lucratividade. Henrique, vai lá pro teu quarto, por favor. Então, ó, ela ainda tem valores negativos. Então, o que acontece, gente? Nesse ponto, eu preciso continuar e fazer todo esse processo novamente, né? Fazer tudo isso de novo para encontrar a minha solução ótima. Porque aqui, né, o simplex e junto com a função linear, ele me busca maximizar resultados, né? Então, a minha maximização de resultados aqui ainda não está a mais excelente, a mais ótima, né? A solução ótima. Então, gente, quando eu chego nesse ponto aqui, eu preciso dar continuidade. Ô, Lu, Oi? o XF2 não seria no 3? Ah, não, é 4, né? Não, é 4, ó. Aqui que você fala, né? Ah, tá no 4. É. Não, beleza, já entendi. Eu tava na dúvida aí, mas já entendi agora. Então, tá bom. Né? Então, aqui nesse ponto, eu preciso continuar o meu problema. O que eu faço agora? Faz tudo de novo, minha gente. Então, eu vou começar, né, essa segunda etapa, né? Vamos para um segundo processo aí desse mesmo problema. Então, ó, eu vou criar aqui. Vou dar continuidade no meu problema. Essa é a minha tabela. Deixa eu apagar esse amarelo aqui. Eu não vou precisar igualar minhas inequações a 0, né, e transformá-las em equações, porque isso já foi feito. O que eu preciso fazer agora, né, eu já tenho, por obviedade, a minha função, a minha coluna pivô, que é essa que me fez, né, voltar a fazer todo o problema novamente, que é a maior negativa, né, na função Z. Função objetiva, a maior negativa, então, é essa. Então, aqui, ó, eu já encontrei, desse meu novo problema, a minha coluna pivô. Ah, como que eu vou encontrar a minha linha? Mesma coisa, tá, gente? Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o 8 dividir por 1,5. Quanto dá 8 por 1,5? Alguém tem a calculadora aí fácil? Meu filho catou meu celular, tô sem calculadora. Você consegue calcular aí, Keren? Vê se é isso, 5,33. Será que é isso? Deixa eu ver aqui. Deve ser. É isso mesmo. 5,33. 33. Então, aqui dá 5,33. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por meio é 8, né? Olha aqui. 4 dividido por meio. É 8. É 8.
Então, aqui eu preciso encontrar que me dá o maior valor, o menor valor positivo, né? Então, aqui eu já encontro também a minha linha. É o 2. Então, aqui, deixa eu colocar o elemento central, vou pôr de outra cor, né? Então, aqui a gente vai dar o ponto de partida para resolver todo o problema, novamente, né? A segunda parte dele. Então, aqui, ó, primeiro ponto, eu vou achar a nova linha. Tá? Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. A minha nova linha pivô é, né, a linha 3, atual pivô, né, ó. Eu preciso, então, criar uma nova. Eu vou dividir por 2, que é o valor, né, do meu elemento central aqui. 0 dividido por 2, 0. 0 por 2 é 0. 2 dividido por 2 é 1, 0. Eu tenho 1 dividido por 2 é 0,5. Menos 1 por 2 é menos 0,5. 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui eu encontro a minha também a minha linha. Então, esse daqui, ó, vou deixar de outra cor, é a minha nova linha pivô. Onde eu vou tomar partida, né, ponto de partida aí para todas as demais. Essa daqui é a linha 3, então eu vou começar a encontrar a linha. Deixa eu copiar essa tabelinha. Então, eu tenho minha nova linha 1. Como que eu começo, né? Eu começo indicando o pivô. Pivô que eu já encontrei, que é esse daqui, né? Então, ó, vamos copiar ele aqui. É 0, 0, 1, 0, meio, menos meio e 2. Vou multiplicar pelo valor que está aqui na coluna, né? Na coluna pivô. Eu estou analisando a linha 1, então é menos meio. Então, eu vou multiplicar pelo oposto, né? Multiplicar meio positivo. Aqui é 0, né? 0 vezes meio é 0, 0 vezes meio é 0. 1 vezes meio. 1 vezes meio? Quanto que é, gente? É meio. Gente, meio, né? Meio vezes meio. 1 vezes meio é meio. É, né? Olha, hoje eu fiquei fazendo esses problemas, gente, eu já não tô mais raciocinando. Meio vezes meio é 1, né? Deixa eu ver aqui, peraí. É 0,25. Olha como que eu tô boa. Olha a matemática aqui. Menos Também não tô meio. boa para pensar, não. Mas Não, vamos lá. tô mais raciocinando. 2 vezes meio, então é 1, né? É a metade. Cheguei nesse ponto, eu vou somar, né, a linha 1. Então, eu vou lá na linha 1, copio a bonita, jogo ela aqui. Então, eu vou pôr aqui, só uma linha 1. Pra vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui, né? Então, ó, a minha linha 1 é essa daqui. Então, eu vou somar. Deixa eu criar outra linha aqui.
0 mais 1 é 1, 0 mais 0, 0, meio mais menos meio é 0, 0, 0,25 mais 0 é 0,25, menos 0,25 mais 1,5 é 1,25, 1 mais 12 é 13. Né? Então, eu chego nesse ponto aqui. Então, essa é a minha nova, né? Minha nova linha. Certificado. Então, essa é a minha nova linha. Achei a linha 3, né? Achei a linha 1, vamos para a linha 2. Então, para início de conversa, eu vou copiar também o pivô. O pivô, então, vai ser o mesmo para todos. Vou multiplicar pelo valor que está lá na coluna, na linha 2, é 1,5, pelo inverso, né, desse elemento. Então, vai ser vezes menos 1,5. Tá? Zero vezes menos 1,5 é 0. Ou querem me ajudar aí com as contas? 0 vezes menos 1,5 é 0. Essa é fácil. 1 vezes menos 1,5 dá menos 1,5. 0 vezes menos 1,5 é 0. Meio vezes menos 1,5 dá menos 3, não é? Não. 0,75. Menos 0,75. Vê aí, Kelly. É isso mesmo. Ô, Kel, me ajuda aí. Alguém me ajuda aí. Eu tô sem calculadora. Só se eu pegar aqui do computador. Oi, Tem Pro, alguém fala aí? aí. Entrei agora na calculadora. Peraí, eu achei que eu estava falando com você e tinha esquecido de clicar. Fala aí. Meio, 0,5 Meio vezes menos 1,5. menos 1,5. Vezes menos Vai, 1,5. vai dar menos 2. Menos 2? Olha eu errado aqui. Uhum. Então, aqui dá 2. 2 vezes menos 1,5, então dá... Acho que é 2 3. vezes menos 1,5 vai dar 0,5. 0,5 é menos. É isso mesmo? Fala de novo, vamos ver. Não, não é isso não. É menos 1,5 vezes 2. Menos 1,5 vezes 2. É 3 mesmo. Menos 2. É 3. Tá. Então, esses são os valores que eu encontrei multiplicando pelo elemento central ali da coluna, pivô. Próximo passo é somar. Linha 2. Tá? Então, eu vou lá na tabela, pego a linha 2, copio a bonita, ela para cá. Então, esse é o valor da linha 2. Vou simplesmente somar, né, e encontrar a linha 2 atual. 0 mais 0 é 0, 0, menos 1,5 mais 1,5 é 0, 0 mais 1 é 1, menos 2 mais 0 é menos 2, 2 mais menos meio vai dar 1,5, menos 3 mais 8 é 5. Então, já achei a minha linha 2. Tá?
Tá? Então, aqui eu tenho, ó, só para a gente retomar. Linha 3, linha 1 e linha 2. Então, só falta a linha 4. Então, eu tenho aqui o pivô. Agora eu faço a multiplicação pelo elemento aqui da coluna. Meio, o inverso dele, né? Aqui o meu resultado é zero, né? Vezes menos meio é zero também. 1 vezes menos meio é menos 1. Menos 1. 0,5. É isso, né, Kel? Minha secretária, assistente, adjunta. Isso mesmo. Meio é menos 0,25, tá? Menos meio, então, vai ser com menos vezes menos meio, vai me dar um resultado positivo de 0,25, né? 2 vezes meio vai me dar, então, menos 1, né? Metade de 2. Nesse ponto, então, eu tenho que, agora, somar. Então, vamos pegar a linha 2, a linha 4. A linha 4, vamos pegar ela aqui, ó. É bonita, traz ela pra cá. E aí, faço a soma. 0 com 0 é 0, 0 mais 1 é 1, menos meio mais meio, então é 0, 0, menos 25 mais 0 é menos 0,25 mais 0,50 é 0,75, aqui é 3. Ixi, filho, daqui a pouco eu vou lá com você e arrumo, tá bom? Agora eu não posso parar. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Agora não. Espera um pouquinho. Aqui, pessoal, então eu vou criar uma nova tabela com esses dados que eu fui encontrando, né? Ó, linha 1, 2. E vou encontrar os valores. Aqui, gente, então eu encontrei a linha 4, copio aqui. Linha 2. Linha 2, copio aqui. Linha 1. Aqui. E linha 3, que é o pivô, né? O pivô tá aqui. Aqui, gente, o que eu posso verificar, né? Que a minha função objetivo, que é essa, ela possui algum valor negativo, que é o que eu não posso ter, né? A gente pode ver aqui algum valor negativo. Não, né? Então, assim, aqui, gente, no meu valor, na minha função objetiva, eu não tenho nenhum valor negativo, que foi o que aconteceu aqui em cima, né? Ó, nessa nova tabela. Aqui eu tinha um valor negativo. Agora eu fiz um novo cálculo, cheguei em novos valores, tá? Então eu tenho aqui a minha função Z, função objetivo Z, né, de maximização do Z, onde não tem valores negativos, então isso já é um bom sinal. Quer dizer que eu cheguei na minha solução ótima. Eu só preciso agora fazer a separação do que é valor básico, né, não básico, e encontrar o meu valor de Z. Então, deixa eu inserir uma outra tabelinha aqui. Valores básicos, não básicos, e o Z, tá?
Lembra, gente, que o valor básico é aquele que só tem, né, o exceto Z, né, as variáveis que eu só tenho o resultado 0 e 1, né, então elas são diferentes de zero, né, o resultado desse valor básico. Então eu tenho aqui, ó, eu já encontrei que o meu x1, ele é um valor básico. Qual outro é valor básico aqui, gente, que vocês conseguem verificar? X2. E o XF1. Então, ó, eu tenho esses valores aqui. X1, então, é igual... X1 aqui, ó. X1 é igual a 3. X1 é igual a 3. 2. X2 igual a 2. XF1 igual a 5. Tá? Valor não básico são todos os demais. Né? Então, eu tenho como não básico XF2. Eu fiz a separação do que é básico e não básico. Valor de Z, mesmo esquema, né? Então, eu vou colocar aqui Z. Valor de Z igual, né? O que está aqui nessa primeira linha. Opa, aqui, 13. 13. Valor de 13. Eu não me recordo qual foi o valor que deu aqui. Deixa eu ver. Ó, era 12. O que a gente pode tirar de interpretação disso daqui, né, gente? O que acontece? Aqui eu tenho nesse primeiro exemplo, eu tinha duas variáveis de folga. Então, quer dizer que... Porque como eu tenho aqui nesse problema, eu tenho 3 restrições diferentes. Restrição, gente, é, por exemplo, produto diferente, produto A, né, valor de custo de produto A, do produto B e produto C. Vamos supor que seja isso. Então, eu tenho uma folga... no valor do produto 1, né, da folga 1 e na folga 2. Então, quer dizer que eu tenho uma folga ali nesse primeiro passo do problema, e aí nessa folga é onde eu poderia trabalhar com mais ou com menos, né, uma folga que eu teria aí nesses produtos. Talvez seria, né, possível trabalhar em cima dessas folgas, né, para diminuir esse valor e conseguir, consequentemente, aumentar meu lucro. Então, o que acontece? Nessa primeira tabela que a gente não aprovou, ela não era ótima, eu tinha uma maximização do meu lucro, né, de 12. Então, quer dizer, eu tinha 12 de lucro, fazendo toda essa operação. Eu tinha, então, esse valor aqui negativo que ele prejudicava meu lucro, a maximização. Tanto que quando a gente tirou o negativo, esse lucro aumentou. Foi pouco, né? Foi um número só, mas eu tive um aumento. Né? Então, é através dessa resolução aqui que eu encontro a maximização. Então, se eu for colocar aqui, né, que essa daqui, essa é o resultado, né? Como que eu escrevi lá? Ótimo, né? Ótimo. É isso que eu escrevi aqui. Solução ótima. Então, meu resultado é solução ótima. E aí eu termino. Tudo bem? Deu para acompanhar? Deu para entender? Ficaram com dúvida? É bem extensinho, né? Mas deu para acompanhar. Estamos aqui há 1 hora fazendo ele praticamente, né? Acompanhar deu, quero ver fazer agora, né? É aí que é o detalhe, né? É o desafio. Gente, é praticando, né? Não é difícil, não são cálculos difíceis, né? É continha simples. É que são muitas, é extenso, né? E aí você acaba se confundindo, se atrapalhando. Então, é assim, tem que praticar mesmo. O que eu tinha separado para vocês hoje, né? É que eu fiz esse exercício do PowerPoint, que é isso que eu estou terminando agora com vocês. Eu fiz errado, né? Assumo o erro, tá? Eu errei aqui, né? Ó, nesse cálculo aqui, eu errei. E aí eu caguei tudo, né? Errei tudo. E aí esse meu problema, qual eu fiz ele errado, ele me trazia a solução rápida, né? Na primeira tentativa eu já achei a solução ótima. Então ele ficava mais curtinho. E aí, o que eu pensei? Eu vou fazer esse curtinho e vou fazer um grandão, que é esse daqui, ó.
Então, ó, esse daqui, ó, esse problema aqui, que eu numerei ele como 1, ele é grandão, tá? Esse problema aqui, ele é grande assim como o que eu fiz agora com vocês, tá? O que eu queria pedir para vocês fazerem? Façam esse daqui, que é menorzinho, tá? Esse daqui, menorzinho, vocês vão seguir o mesmo esquema que tá aqui. Vocês conseguiram fazer essas tabelas? Eu acabei indo muito rápido e vocês não conseguiram montar? Porque qualquer coisa eu mando esse arquivo também com essa tabela montada aqui. Eu acho que se puder mandar, a gente vai fazendo por ela, né? Porque eu acho que fica mais fácil. Mais fácil, né? Virou, parece a bandeira do Brasil aqui, ó. Eu tô muito nacionalista. Sou brasileira. Deixa eu salvar isso daqui. Eu vou mandar para vocês. Eu só tenho uma dúvida. A coluna pivô, eu escolho sempre o maior número. Tá. O maior número, né? Tá. O maior negativo. O maior negativo, tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Escolher o maior negativo. Nesse exemplo, o maior negativo é o -3. Porque eu tenho que pensar, Edna, qual é o valor que me traz mais impacto, né, negativo no meu lucro, na minha maximização. Então, para encontrar a coluna pivô, eu tenho que escolher o maior negativo. Para encontrar a linha pivô, eu vou escolher o menor positivo. Porque aí eu já estou analisando as restrições. Lembra que as restrições são todas positivas, então, consequentemente, seus resultados serão todos positivos. Mas, então, eu vou procurar o que me dá o menor, né, dentro desses valores positivos, o que me dá o menor retorno. O menor positivo. Tá. Se eu tiver uma coluna que tenha 2 vezes, por exemplo, -1. Aí você vai analisar também essas outras variáveis aqui. Mas aí já é um outro problema, né? É muito difícil a gente achar um problema que tenha essas variáveis iguais, mas pode acontecer. Aí você tem que ver, além disso daqui, as demais variáveis também. Qual vai te trazer mais ou menor retorno. Entendi. É que esse exercício que você passou aí pra gente, o primeiro, ele dá na coluna X3, dá 2 vezes -1. Não sei se eu fiz errado, né? Esse daqui? É. Não, mas olha, eu tenho que analisar só a função objetivo. Ah, tá. Então, na função objetivo, eu vou ter -2, -3 e -1. Não vai estar repetido, não. Tá, beleza. Eu tenho que tomar como ponto de partida, Edna, sempre a função objetivo, né? Então, ó, vocês podem ver que a coluna pivô, eu analiso sempre então deixa eu pôr aqui, ó. A linha 1. É a minha. Tá, então eu sempre analiso a linha 1, que é a função do Z, tá? Encosta a porta, Edna. Encosta a porta. A função objetivo. Deixa eu salvar aqui. Vou mandar então para vocês. Mandei o arquivo, gente. Vê se vocês conseguem abrir. Chegou. Beleza, deu para abrir sim. Tá, então faz assim, gente. Deixa esse exercício primeiro, para depois vocês praticarem, tá? O que eu quero que vocês façam agora é esse daqui, que ele é um pouco mais simples. Então, vocês vão... Primeiro passo, lembra? Vocês precisam transformar a inequação em equação. Tá? Então, a função maximização
atualização, você tem que passar, né, tudo para o lado esquerdo, mudando o sinal, e aí você iguala a 0. As restrições, aqui eu só tenho 2 restrições, tá? As 2 restrições eu vou incluir as variáveis, né? As variáveis de folga. E aí vou conseguir, né, igualar a 12, igualar a 8. Ok? Quebrem a cabeça. Então é para te mandar só esse segundo. O primeiro não é para fazer. Só o segundo. Aí vocês excluem tudo que para me entregar, exclui tudo que está acima, o nome de vocês e manda para mim. E aí eu vou ficar aqui para vocês ir tirando dúvida, pode ser? Beleza. Vou colocar um arquivinho aqui para ficar na tela com a função. Para se caso alguém entrar aqui e não achar que eu tô Fazer um exercício igual desse tamanho para mostrar para ela.